Olá pessoal, bem-vindos a mais uma atualização da BTG Pactual Asset. Vamos começar falando sobre o cenário internacional e depois sobre o Brasil. No cenário internacional, o principal destaque foi que a inflação americana, que vinha surpreendendo aí nos últimos meses para cima, ela surpreendeu para baixo. E o que chamou a atenção foi que dois componentes que normalmente costumam influenciar a inflação dos próximos meses surpreenderam para baixo. Um é seguro-saúde e o outro é a parte de aluguel de casas. Em relação, por exemplo, ao aluguel de casas, embora o número ainda seja alto, que a gente está vendo no mês contra mês, quando a gente olha os indicadores antecedentes do aluguel para frente, eles indicam uma desaceleração forte. E o Fed, o Banco Central Americano, inclusive, tem chamado a atenção para isso. Nesse sentido, nós revisamos a inflação dos Estados Unidos para o ano de 2023 para baixo. A gente estava com uma projeção de 4,1% e agora a nossa projeção está com 3,2%. Isso para o headline, ou seja, para a inflação cheia, que inclui todos os componentes. Para o núcleo da inflação, que exclui os itens mais voláteis, como energia e alimentos, a gente projeta uma inflação de 3,5%, um pouco acima aí da inflação cheia. Nesse sentido, o Fed, o Banco Central Americano, tinha indicado que para decidir o ritmo de alta da taxa de juros, eles olhariam justamente para o ritmo de alta da inflação. Como a inflação veio um pouco mais baixo, o Fed indicou que o ritmo de alta da reunião de dezembro deve diminuir, deve de 75 pontos base para 50 pontos base. E como a nossa projeção é que a inflação de novembro, que vai sair em meados de dezembro, também deve mostrar uma inflação de mais ou menos um 0,30, entre 0,20 e 0,30, a nossa avaliação é que tem uma chance elevada de, na reunião de fevereiro, que é a primeira reunião do ano de 2023, o Fed também desacelere o ritmo de alta, ou seja, iria de 50 pontos base na reunião de dezembro para 25 pontos base. Essa desaceleração do ritmo de alta que o Fed deve promover não significa que o Fed terminou o ciclo de alta de juros, mas sim que ele não precisa mais seguir num ritmo muito forte. Ou seja, pode ser que a taxa terminal seja até um pouco mais alta do que a gente espera. A nossa avaliação é que a taxa do Fed Funds encerraria o ciclo ao redor de 5%. A gente acha que o risco é para eventualmente a taxa ser um pouco mais alta, mas essa mensagem sobre o ritmo de alta, ela é bem importante para o preço dos ativos. Embora a gente tenha visto, por exemplo, um enfraquecimento forte do dólar, uma alta forte do preço das ações, a nossa avaliação é o seguinte: olha, a gente também espera uma desaceleração do crescimento econômico, né, necessária para, de fato, trazer essa inflação para a meta. Se a atividade econômica não desacelerar, talvez o Fed tenha que subir mais a taxa de juros. Isso não seria uma mensagem boa, por exemplo, para os ativos de risco. Então, acho que o único ponto de atenção é esse. Olha, até o momento, essa desaceleração do Fed, né, do ritmo de alta, foi percebido como algo muito positivo para o preço de ativo de risco, mas a gente também espera essa desaceleração econômica. Se ela não acontecer, o Fed talvez vai precisar subir um pouco mais a taxa de juros. Com o Banco Central Americano indo um pouco mais devagar, a nossa avaliação é que os bancos centrais dos países desenvolvidos devem seguir no mesmo ritmo. Então, a reunião do Fed em dezembro acontece no dia 14 de dezembro, a gente espera essa desaceleração para 50 pontos base. No dia seguinte, no dia 15, tem a reunião do Banco Central Europeu e do Banco Central da Inglaterra. A nossa avaliação é que os dois bancos centrais também devem desacelerar o ritmo de alta de 75 pontos base para 50 pontos base. Na Europa, por exemplo, a inflação continua alta, mas parece ter feito pico. Eu acho que é um ponto positivo. Por outro lado, um ponto de atenção para a gente ter na Europa é que os dados de atividade econômica, eles começaram a mostrar alguma melhora por conta da queda do preço do gás que a gente tinha observado nos meses anteriores, porque a gente viu que no final das contas aquela preocupação que as pessoas tinham em faltar gás na Europa acabou não acontecendo, né? A Europa conseguiu fazer ali o seu estoque de gás e isso não foi um problema.
clima. No entanto, as temperaturas têm caído bastante na Europa e a gente tem visto o preço do gás subir um pouco mais. Isso pode continuar pressionando a inflação nos próximos meses. De maneira geral, acho que é o caso realmente do ECB desacelerar o ritmo de alta, mas tem esse ponto de atenção ainda no preço do gás, que teve um efeito positivo na atividade econômica, mas pode ter um efeito um pouco mais negativo nos próximos meses se esse preço do gás continuar subindo. Um outro ponto de destaque na economia internacional é em relação à economia chinesa. É possível observar que o número de casos de Covid está no ponto mais alto da série histórica, o que seria consistente com medidas de restrições em relação à mobilidade também no nível mais alto da série. No entanto, isso não está acontecendo. A gente está vendo o número de casos de Covid subir, o número de medidas de restrição tem subido, mas não no mesmo ritmo que o número de casos. Isso já mostra que estamos num processo gradual, mais de reabertura ou de maior flexibilização. No curto prazo, isso indica que a gente vai ver dados de atividade econômica ainda fracos, porque as medidas de restrição estão acontecendo. Quando a gente olha a mobilidade, né, de pessoas, isso também está caindo. No entanto, a perspectiva é daqui, eventualmente, 1 a 3 meses, a gente começa a observar dados de atividade econômica mais fortes por conta desse processo de reabertura e de menos medidas de restrição à frente. Então, acho que esse é um processo bem importante, porque para commodities, por exemplo, o preço de commodities, uma atividade da China mais forte, um crescimento econômico, né, mais forte que o esperado, vai implicar um preço de commodities maior. O que, por exemplo, para as economias emergentes, como é o caso do Brasil, que exporta commodities, isso pode ser muito importante. Além das medidas, né, de menor restrição, acho que tem 2 pontos também que podem ajudar bastante no processo de reabertura. O primeiro é em relação à vacinação. Então, a China tem dito e tem reforçado a vacinação nas pessoas idosas, e isso é muito importante nesse processo de reabertura, de dar um certo conforto nesse processo de reabertura, porque se a gente olhar a China, tem o menor percentual ali nas principais economias de pessoas idosas com vacina. Então, acho que esse é um ponto importante. E o outro, que não tem a ver exatamente com a reabertura, mas é em relação ao setor imobiliário. A gente viu nas últimas semanas medidas sendo anunciadas para suportar esse setor imobiliário. Então, se a gente olhar a reabertura junto com medidas de suporte ao setor imobiliário, a gente pode ver uma economia mais forte aí no primeiro semestre, vis-à-vis o esperado para a economia chinesa. No Brasil, diferente do que a gente observou no cenário internacional, que foi um movimento de queda da taxa de juros, no Brasil a gente observou um movimento de alta das taxas, por conta de uma preocupação em relação às contas públicas, em relação ao cenário fiscal. Nesse momento, a discussão é em relação a qual que vai ser o valor do aumento do gasto público que deve acontecer no ano que vem. Esse aumento, ele pode influenciar, né, ele vai impactar a dinâmica da dívida PIB nos próximos anos. Seria importante que o próximo ministro da Fazenda, que o ministro da Fazenda, né, do novo governo eleito, ele mostrasse um compromisso com as contas fiscais, com as contas públicas, porque isso ajudaria muito também o Banco Central. Na última reunião do Copom, por exemplo, se a gente olhasse o cenário de juros, o cenário de inflação consistente com o cenário de juros, era o seguinte: olha, com um ciclo de corte de juros iniciando em meados de 2023, a inflação nas projeções do Banco Central estaria na meta no ano de 2024. Na nossa avaliação, na reunião de dezembro, as projeções vão ser muito similares, vão indicar um cenário parecido, mas nas nossas projeções, quando a gente olha, a gente fez uma revisão para cima da inflação. Agora a gente está vendo a inflação do ano de 2023 em 6,2%. Então, na nossa avaliação, esse ciclo de corte de juros que a gente também esperava, né, que iniciasse ali em meados de 2023, a nossa avaliação vai acontecer mais para o fim de 2023. Então, a nossa taxa Selic, né, que hoje está em 13,75, deve encerrar o ano de 2023 em 13%. Então, uma indicação de um compromisso fiscal mais forte poderia acelerar esse cenário de corte de juros. Essas foram as principais considerações em relação ao cenário internacional e em relação ao cenário doméstico. Novembro foi marcado pela alta volatilidade dos ativos, principalmente depois das falas do presidente eleito Lula, que o novo governo pretende seguir uma política de gastos mais frouxa, causando preocupações sobre o impacto dessas medidas na inflação e na dívida pública.
No mês, o Ibovespa recuou 3%, reduzindo os ganhos da Bolsa para 7,31% esse ano. E do lado do câmbio, o dólar fechou em alta de 0,70%, cotado a R$ 5,20, reflexo dessa maior preocupação do mercado em relação à política fiscal do novo governo. Dezembro será um mês importante de definição da equipe econômica que comandará o país pelos próximos 4 anos e qual será o impacto da PEC de transição no orçamento público. Nesse sentido, os ativos mais conservadores que são atrelados ao CDI devem continuar sendo os mais procurados, aproveitando o rendimento da taxa de juros a 13,75% ao ano. Quer ficar por dentro de todos os conteúdos da BTG Asset? Entre no nosso site, siga a gente no LinkedIn e no YouTube.